Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez junto com os irmãos para nós estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Desta feita lição de número 4 desse terceiro trimestre de 2020. Lição maravilhosa para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Venha comigo a partir deste momento. Espero que você já esteja aí de posse da Bíblia Sagrada, também da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e vamos juntos compartilharmos o conhecimento. A lição de número 4 ela tem como título: A construção do templo enfrentou oposição. Nós sabemos que a obra de Deus, na história do povo de Deus, na história do povo hebreu, sempre enfrentara dificuldades, oposições. Por quê? Porque o adversário, o arqui-inimigo de Deus, ele não tem nenhum interesse de que a obra de Deus ela se propague. Tá? Ele veio para roubar, matar e destruir. Esta é a sua função. E quando nós entramos pelo caminho da palavra de Deus, a realidade da nossa vida, ela muda literalmente, né? E o adversário, ele é sabedor destas coisas e ele vai sempre lutar e combater contra a obra de Deus. Vamos contextualizar, esta situação que o povo de Israel enfrentou lá no passado, no Antigo Testamento, contextualizar com a vida espiritual da igreja. Então, o texto áureo desta lição diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Neemias 4:6. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Lembrando aos irmãos que o contexto desta lição ela está atrelado ao contexto histórico, da saída do povo de Deus ali do exílio, do cativeiro em Babilônia. Eles recebem ordem para reedificar a cidade e também o templo. Essa ordem foi dada pelo rei Ciro, o Medo-Persa, e agora o povo de Deus tinha a incumbência de reconstruir a cidade, reedificar os muros, bem como o templo onde se adorava, onde se oferecia sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Após o exílio em Babilônia, a reedificação do templo foi um evento mais que especial. Ali se adorava ao Deus verdadeiro e o altar era o lugar onde a oferta de sacrifícios possibilitava ao povo a comunhão com o Criador. Estar em comunhão com Deus era certeza de vitória. Os inimigos e os povos ao seu redor sabiam disso. Daí o motivo da oposição por todos os lados, a fim de que o templo não fosse restaurado. O texto de Neemias 4, do 1 ao 19, revela que, em meio às afrontas que se manifestam pelo adversário para impedir a obra de Deus, o primeiro caminho a seguir sempre será o caminho da oração. O trabalho é necessário, seguido de atitudes vigilantes, resistir bravamente, sempre atento à movimentação do inimigo. E nestas circunstâncias, a unidade faz toda a diferença. A união do corpo de Cristo, que é a igreja, contextualizando agora com a vida espiritual da igreja, faz toda a diferença. Palavras-chave: oração, trabalho, vigilância, bravura e união. Nós vemos isso dentro dessa leitura, que seria a leitura diária, que
Está lá em Neemias capítulo 4, versos 1 ao 19. Então, vamos para a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Esdras capítulo 4, 7, 9, 11 ao 13, depois 15, 16, 21 ao 24. Diz assim a santa palavra, começando pelo verso 7. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Arfazaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Verso 11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, verso 16, pois fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, verso 21, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erros nisso, porque acresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Cisai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braços e com violência. Então, verso 24, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Observe, meus irmãos, que havia uma ordem dada, né? O rei Ciro havia dado essa ordem para que se edificasse o templo em Jerusalém. Mas, como disse anteriormente, o adversário, os inimigos do povo de Deus vão sempre tentar combater contra a obra de Deus. Mas nós vamos ver adiante que eles não prevaleceram. Eles nunca prevaleceram. Contextualizando com a vida espiritual da igreja, nós temos uma promessa de Cristo Jesus, né? Quando há aquela declaração ali, Pedro fala que aquele realmente é o Cristo, Filho do Deus vivo, e o Senhor retruca para Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gostaria de frisar aqui que nunca o adversário, o inimigo, vai prosperar contra a igreja de Deus. Ele pode combater homens, talvez mentirosos, fraudulentos, mas a igreja de Deus, ela jamais será combatida. Observe no teor desta leitura que acabamos de fazer, que houve ali todo um movimento para que se impedisse a obra de Deus, o avanço da obra de Deus. Compreendam isso? Mas a mão de Deus sempre estará estendida para proteger, para guardar o seu povo, né? E é o que nós vamos ver na sequência agora
dos nossos estudos. Objetivo geral: mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Esse é o objetivo geral. A nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno contra a obra de Deus. É por isso que a igreja ela nunca será destruída. Nunca será destruída. Por mais que tentem, houveram muitas tentativas ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo da história da igreja. Mas ela sempre ressurgiu do pó da cinza e levantou-se vitoriosa para combater contra o mal. Então fique tranquilo, fique em paz. Fique em paz. Se você é igreja, você não será destruído. Você não será vencido. Objetivos específicos. Primeiro tópico, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. No primeiro tópico, nós vamos ver como se deu o lançamento dos alicerces do templo. No segundo tópico, vamos saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Os de Samaria se opuseram à construção do templo. No tópico 3, vamos explicar a falta de resistência dos judeus. E no quarto tópico, vamos discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A nossa introdução diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Esdras capítulo 3, versos 2 ao 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Eles haviam retomado todas as orientações, todos os ensinamentos. Isto é importante frisar aqui, lembrando que falamos na lição anterior, que não é de qualquer maneira que Deus vai aceitar o sacrifício, é preciso que se entre pelo caminho da obediência, e eles o fizeram. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Agora estavam adorando a Deus, mesmo em circunstâncias adversas, mas eles haviam restaurado pelo menos isso. O altar do Senhor, já estavam oferecendo agora o sacrifício contínuo, conforme orientava a lei de Moisés, e agora esperavam a reedificação do templo. Tópico 1. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Isso está lá em Esdras capítulo 3, verso 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Isso é tão importante para nós. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Sabe, meus queridos irmãos, meus amigos, quando há unidade na fé, quando há o interesse em comum entre os membros, entre os participantes da bênção de Deus, a obra de Deus não pode ser impedida. É por isso que a união da igreja é tão importante. É por isso que ninguém pode ser melhor do que ninguém, mas que todos precisam ter tudo em comum e visando o engrandecimento do reino de Deus. Subtópico 1. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Eles fizeram um grande culto, chamaram os músicos, chamaram os levitas e com grande festa eles celebraram ali esse lançamento dos alicerces. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras capítulo 3, verso 10. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 3, versos 12 ao 13. Nós vimos na lição anterior que era uma mistura de alegria, de choro, de pranto, não de tristeza.
mas de alegria por ter retornado a Jerusalém, ter saído do cativeiro e agora estar em liberdade para adorar a Deus. Existe grande significado por trás desse contexto da história, né, para a vida espiritual da igreja. Há verdades espirituais nas entrelinhas das narrativas e nós precisamos compreender que a obra de Deus ela precisa ser feita com espírito voluntário, com gozo na alma, com alegria, com determinação, todos em um só pensamento, em uma só união, visando o engrandecimento do reino de Deus. Subtópico 2. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento, nós vimos isso na lição anterior, né, que o despertamento renova o altar. Foi resultado desse despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Né? Embora fosse um rei pagão, é o rei Ciro, que Deus levantou para fazer prevalecer as profecias dantes proferidas, né? Principalmente por Jeremias, né? Recapitulando aí lições anteriores. Então, Esdras capítulo 1, versos 1 e 2. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil, contextualizando agora com o que aconteceu aqui conosco, né? Em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pôde ser simbolizada pelo templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. A Igreja de Deus é um mistério, nós sabemos disso, já comentamos no trimestre anterior. Efésios capítulo 5, verso 32. Essa igreja ela é um mistério e só quem é espiritual compreende o mistério que é a Igreja de Cristo. Né? Ela é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural, e eu repito aqui, por mais culto, por mais entendido, por mais intelectual que ele seja, o homem não consegue compreender os mistérios da Igreja de Cristo. 1 Coríntios 2,14. Letra A. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Mateus 16 e 18. E ele o faz conforme a palavra de Deus. Não é conforme a vontade do homem. Não é conforme ideologias humanas. Isso é importante para nós compreendermos. Não é porque eu acho que assim deve ser legal. Não. É observando conforme orienta a palavra de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Ela permanece fiel. Ela é a mesma palavra que orientou e que redigiu o viver da igreja primitiva. Talvez nós precisemos, voltar às origens. Talvez seja isso preciso. Voltar às origens. Voltar às raízes, às nossas bases espirituais. Talvez seja isso preciso. Letra B. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela Igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Efésios 2:22. E quando dizemos dessa morada de Deus, não estamos falando do templo físico, porque o templo físico pouco importa se ele é majestoso, glamuroso ou não. É deste templo que nós falamos dentro do contexto espiritual. É de você, é de cada um de nós. Exaltado seja o nome do Senhor, porque Deus habita dentro de nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós já vimos isso. Mas Ele habita dentro de um coração quebrantado, dentro de um coração contrito, que se rende à sua vontade, que se submete ao seu querer. Tá? É preciso que nós leiamos também, para compreendermos melhor isso, Êxodo capítulo 3, verso 5, Salmos 89, 7, Eclesiastes 5 e 1. Você pode fazer essas leituras aí na sua casa
Eu não irei fazer essas leituras por conta do tempo, que não podemos nos prolongar numa lição um vídeo para ficar um vídeo tão grande, mas você pode ler essas referências. Tá? Letra C. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Se a igreja ela não for o reflexo de Cristo, se ela não for a manifestação gloriosa da palavra de Deus, dificilmente ela vai subsistir, dificilmente ela vai sobreviver. É por isso que a atuação do Espírito Santo na vida da igreja é tão importante. É por isso que ele quer moldar, transformar o coração do homem e da mulher para que se adeque à palavra de Deus. A palavra de Deus ela não precisa se adaptar à minha realidade, à minha cultura. Eu preciso me adaptar à palavra de Deus. É simples assim que funciona. Efésios capítulo 3, verso 10. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Marcos 3:34. Está reclamando porque não tem nada para fazer dentro da igreja? Porque você não ocupa um cargo importante? O reino ele é imenso, ele é vasto, ele é grande. E eu posso te garantir que o teu pastor, ele não vai impedir você de pregar o evangelho para o teu amigo, para o teu vizinho, seja na escola, seja no trabalho, e claro, dentro de um contexto em que você não venha também interferir nas regras, né, de condutas de uma empresa, de uma escola, mas nas oportunidades que você tem. Você pode ser participante desta bênção e fazer esse trabalho, ser um instrumento da vontade de Deus nesta obra da evangelização. E o mundo clama por socorro, o mundo clama por justiça, e nós temos em nossas mãos, reflita isso. Tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Houve aí uma oposição por parte dos samaritanos. Subtópico 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo, aí os de Samaria passaram a morar na terra, invadiram, A terra agora estava vazia, estava sem ninguém, eles invadiram a terra. Preste bem atenção nesse contexto histórico. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria para ocupar essas cidades. O rei da Síria fez isso, segundo os Reis 17:23. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. Segundo os Reis 17:23-33. Nós podemos observar que eles tinham seus costumes, mas quando eles têm contato com essa terra, com a terra dos judeus, eles também tomam conhecimento de Deus, do Deus dos céus, do Deus que criou o universo, criou a terra, os céus, o mar e tudo que neles há, e eles passam também a ter um certo temor de Deus. E aí parece que quando há esta invasão, que Israel é levado cativo, parece que eles perdem um pouco este temor e invadem as terras. É importante que se observe isso. Então, é justamente esta gente que ali está que vai tentar impedir a obra de Deus. Mas eles não conheciam a Deus perfeitamente. Eles não conheciam a Deus na sua essência. Vamos observando ao longo desse estudo. Segundo subtópico, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras 4, de 4 ao 5. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia,
combatendo acusações mentirosas, fraudulentas contra os judeus. Observe que essa é sempre a estratégia do inimigo até os nossos dias. Ele faz uso da mentira, da falsidade e do engano para combater o povo de Deus. Já percebeu isso? Então observe que vem de muito longe essas artimanhas, essas estratégias do inimigo para combater a obra de Deus, para combater a igreja. É uma pena que eles sempre são decepcionados, porque Deus não precisa que você diga para Deus quem sou eu. Deus não precisa que você diga para Deus quem é o seu pastor. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele conhece o meu coração e a minha vida. O salmista vai dizer que ele conhece o meu assentar e o meu levantar. Então, o que você diz de mim, pouco importa. Por quê? Porque Deus me conhece. Deus me conhece. Lembra daquele episódio em que Satanás se apresentou diante de Deus e começou a acusar Jó? Começou a acusar Jó. Mas Deus conhece. E aí quando você tenta acusar um dos seus servos, um dos seus filhos, aí Deus te resiste na face e te dá testemunho dessa pessoa de quem você tenta acusar. Presta bem atenção, seja inteligente. Tá? Procure conhecer mais a Deus para não cometer esses erros, esses resquícios de quem não tem uma comunhão perfeita com Deus. Isso é importante frisarmos aqui. Então, chegaram com acusações mentirosas contra os judeus. Está lá em Esdras capítulo 4, versos 12 e 13. É importante que você leia a palavra de Deus para não cometer os mesmos erros. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Esdras capítulo 4, verso 21. Olha que coisa, né? O rei que agora está lá na dinastia, ele não tem conhecimento exato, né, do assunto, ele não está inteirado de todo. Certamente algumas testemunhas já haviam falecido, talvez, e ele não tem conhecimento. Então, por não ter conhecimento do que foi estabelecido por Ciro, ele manda parar a obra. Mas a obra de Deus não para. Esdras capítulo 4, verso 21. Tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Subtópico 1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. A ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu. Não foi pelo homem. Ah, pastor, mas foi Ciro. Tudo bem, foi Ciro. Mas Ciro, ele era uma representação de Deus naquele contexto para fazer a vontade de Deus. É importante que se compreenda essa parte espiritual da coisa, né? A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus, através do rei Ciro, a maior autoridade naquela época e naquele contexto, que assinara o decreto da construção do templo. Subtópico 2. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Letra A. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou ao Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu no arraial dos assírios, lembra desse episódio, né? Destruindo 185.000. Deus ouviu o clamor de um povo. Naquele contexto da história, está lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 30, e da 2 Crônicas 32, 21 e 22,
naquele contexto da história em relação ao rei da Assíria, Deus enviou numa só noite apenas um anjo e destruiu 185 mil do exército da Assíria. Então observe que Deus ele sempre intercede pelo seu povo. E não importa quem quer que se levante contra o reino de Deus e a sua obra. Letra B. Nos dias do rei Jeosafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Vê o texto em 2 Crônicas 20, do 1 ao 24. Deus guerreou por eles e, sem terem que lutar, sem mover uma arma da cintura, né, os inimigos foram desbaratados. Sabe o que Deus fez naquela ocasião? Deus fez com que os inimigos do seu povo lutassem contra eles mesmos. Então eles se viraram uns contra os outros e foram desbaratados pelo poder da ação de Deus na vida da sua igreja, na vida do seu povo, ouvindo o clamor, quem sabe, de um homem temente a Deus. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Subtópico 3. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Vejamos por quê. Letra A. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Pensa comigo numa situação em que uma pessoa está agora neste cargo político, ele está pomposo diante do povo, ele está confiando em seus próprios recursos, ele agora é o tal e, na sua fraqueza, ele esquece de que este negócio pertence a Deus. Então ele deixa um pouco essa parte espiritual do lado e confia em suas próprias forças. Foi isso que aconteceu com esse estadista. É importante confiar, observar. É importante observar esses detalhes que parecem insignificantes, mas que têm grande significado para nós. Tá? Então, ele tinha confiado em sua própria força. Zacarias capítulo 4, verso 6 vai deixar isso bem claro. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Letra B. Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Lá em Zacarias capítulo 3, verso 3, vai deixar isso bem claro também. Esses detalhes são importantes para que nós venhamos compreender os motivos dos fracassos em determinados momentos na vida da igreja e na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. É importante, isso aqui é preciso ser contextualizado com a vida espiritual, porque não é por acaso, não é por nada. Tem alguma coisa que impediu o andamento, o prosseguimento daquele trabalho. E no contexto espiritual, sempre é uma fragilidade do próprio ser humano, é uma fraqueza na sua própria vida, na sua própria comunhão e intimidade com Deus, que faz muitas vezes com que os seus projetos se desmoronem. É importante nós contextualizarmos isso com a vida espiritual da igreja. Tá? Zacarias capítulo 3, verso 3 vai dizer que Josué, o sumo sacerdote, de então, estava com as suas vestes manchadas por algum motivo, algum pecado, alguma situação. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. E é triste para o homem de Deus quando a sua autoridade espiritual ela cai por terra. Ele se sente um nada. Não tem mais crédito, ninguém dá mais crédito. Ele perde toda a credibilidade e a ação para fazer algo ele não tem. Por quê?
perdeu o contato, perdeu a comunhão com Deus. Essa mancha de que Zacarias vai denunciar lá no capítulo 3, verso 3, do sumo sacerdote Josué, é revelado ao profeta, é o pecado. É algo que faz com que você perca a comunhão com Deus. E o que fazer? É refletir as suas próprias práticas, aonde está a sua falha, se reconciliar com Deus. Porque Deus é misericordioso. Se humilhar, se submeter à sua vontade, voltar às raízes, voltar às origens, para se levantar agora um gigante outra vez. Então, observe que esse impedimento por parte do inimigo naquela ocasião prosperou. Por quê? Zorobabel, estadista, confiou nas suas próprias forças. Quando as suas forças se esgotaram, ele não teve mais como resistir diante do inimigo. O sumo sacerdote, Josué, estava com as suas vestes manchadas. Perde a comunhão com Deus, perde a intimidade com Deus. Aí o homem está completamente desarmado e perdido. É importante observar isso também. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência, em uma consciência santa, em uma intimidade ímpar com Deus. Se eu perco essa intimidade, se eu perco essa consciência pura, automaticamente a minha fé, ela se perde. E o segredo do homem e da mulher que professa a palavra de Deus, um dos segredos mais significantes para o cristianismo principalmente, é a fé. Quando você perde a fé, aí você perdeu tudo. Você pode perder casa, pode perder carro, pode perder filho, você pode perder emprego, você pode perder tudo nessa vida. É importante observar isso. Você só não pode perder a fé. Você perdeu tudo, você está lá no lamaçal, você está lá jogado de escanteio. Mas se você não perdeu a fé, meu querido, eu posso te garantir uma coisa: você vai se levantar do pó da cinza como um gigante e vencer outra vez. Pense nisso, guarde esta palavra, pratique esta palavra. 1 Timóteo capítulo 3, verso 9. Tópico 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Subtópico 1. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia, com alegria, com gozo, com esperança, com determinação. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus. Isso já se apregoava entre as gentes, entre os povos, entre as nações pagãs, porque eles estavam com todo ânimo reedificando o templo. E agora? Onde estava seu Deus? Olha que coisa, olha que escândalo terrível. Depois de contemplar toda aquela grandiosidade, o povo havia voltado para sua terra, de repente a obra é parada. E aí se pergunta entre as gentes: onde está o seu Deus? Sabe, naquele momento difícil que você está vivendo, que alguém chega para você e fala: mas você não é crente? Entenda isso, meu querido. Quem sabe você chora neste momento porque você está vivendo exatamente este momento. Mas o seu Deus está no céu. O seu Deus está no céu e Ele está disposto a te ouvir. Mas Ele quer ouvir também a sua confissão, teu coração quebrantado, o teu coração humilhado perante Ele. É importante nós observarmos esse contexto espiritual que está nas entrelinhas do ensinamento da palavra de Deus. Subtópico 2. A alegria dos samaritanos
Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados, né? Quem sabe fizeram festa pela sábia e competência, né? Competente ação. Porém o gozo de ímpios é de pouca duração. Dura pouco a alegria do ímpio sobre a derrota do justo. Preste bem atenção. Letra A. O gozo dos filisteus que haviam apreendido Sansão terminou em tragédia. Juízes capítulo 16, verso 25 ao 31. Nunca eles prevalecem. Pode por um momento parecer que o povo perdeu, que o povo está agora derrotado. Mas observe, nunca na história do povo de Deus ocorreu dessa maneira, do povo ficar perdido para sempre. Nunca. Daniel entrou na cova dos leões, mas saiu de lá vitorioso. Os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas saíram lá de dentro vitoriosos. Observe, o inimigo ele nunca vai vencer a igreja e o povo. Você pode fazer o que você quiser fazer. Você pode lutar com o que você quiser lutar. Você pode fazer o sacrifício, ir para as cachoeiras, ou fazer oferendas para destruir a igreja. Você não vai conseguir. Por quê? Porque Deus luta pelo seu povo. Porque Deus luta pela igreja. E eu falo isso em nome de Jesus, sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. E você, meu irmão, meu amigo, que está passando por um momento difícil, creia na palavra de Deus, creia nos santos profetas, creia nos pastores que têm a sua vida regrada pela palavra de Deus, e você será sempre vitorioso. Letra B, a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram ainda muito mais. Mateus 28, 11 ao 15. Subtópico 3. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Não era para menos, mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Primeiro, ele faz você desanimar. Quando você já está ali desanimado, ele joga na tua frente aquilo que a tua carne mais se atrai para poder selar a tua morte. Pense nisso quando estiver desanimado. Recobre as suas forças e lute. Lute. Lute em o nome de Jesus. Letra A. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Ageu capítulo 1, verso 2 vai trazer essa informação. Letra B. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu vai fazer uma denúncia e reclamar isso insistentemente. Ageu 1:9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ageu também, o profeta Ageu, na autoridade do Espírito de Deus, também vai repreendê-los quanto a isso. Ageu capítulo 1, verso 6. Letra C. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo a solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. E observe que realmente havia sempre um remanescente fiel que não desistia, se não pudessem fazê-lo sozinho, mas eles estavam orando a Deus, buscando a Deus. E quando isso acontece, sabe o que acontece em resposta? Levanta-se Ageu, profeta Ageu, que vai repreender veementemente aquela fraqueza, aquele desânimo do povo, para que a obra de Deus venha se concretizar. É importante nós observarmos isso, que nunca a igreja de Deus ela esteve sozinha. Nunca. Nas próximas lições,
nós vamos continuar, né, meditando nesse trabalhar de Deus, nesse agir de Deus em prol do seu povo e em prol da sua obra. E você verá que o povo de Deus, ele sempre será vitorioso. A edificação do templo vai se concretizar. Sabe por quê? Porque Deus é com o seu povo e está no meio do seu povo. E Ele sempre levanta um remanescente fiel que vai fazer a sua vontade, que vai cumprir os seus desígnios. Conclusão. Concluindo esta lição. Vimos nessa lição que, embora muitas vezes a obra de Deus sofra perseguições e afrontas, a vontade de Deus sempre prevalecerá e ninguém jamais poderá impedir a mão do Senhor de operar por intermédio de seu povo. Vimos que Deus usou até mesmo um rei pagão para fazer prevalecer o seu querer. Até neste particular, podemos ver a ação do Espírito Santo de Deus cooperando com o seu povo. Nem que ele tenha que usar um rei pagão. Mas a maior lição que nós podemos tirar desta lição que nós acabamos de comentar é que quando a obra não avança, quando há um impedimento, a falha não está em Deus, a falha está no homem. Observe que Zorobabel foi um problema para que se continuasse a construção do templo. Josué foi o outro problema que impediu a mão de Deus de operar naquele breve tempo, naquele breve momento. E aí Deus começa a incomodar outro e outro para revelar o pecado, para mostrar o pecado, para revelar o porquê que a obra não está andando. O sacerdote Josué estava com as suas vestes manchadas. Zorobabel, o estadista, confiou nas suas próprias forças. E Deus, Ele não conta com o ego de ninguém. Ele conta com corações quebrantados, com consciência pura, limpa e santa, e convida no altar para que a sua manifestação gloriosa se propague no meio do povo e o seu nome seja exaltado. É o nome de Deus que precisa ser exaltado. Não é o nome do governador, não é o nome do sacerdote, não é o nome do... Não, é o nome de Deus. É importante que nós compreendamos isso também. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de compartilhar esta lição. Ela é de grande ganho, de grande ensinamento para a nossa vida espiritual, porque estamos nesta batalha, estamos construindo também, estamos edificando a nossa própria casa. A santidade é um processo e nós não estamos prontos e acabados. E aquelas lições lá do Antigo Testamento, elas precisam ser contextualizadas com a vida espiritual da igreja hoje, para que compreendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não desista nunca, mas submeta-se à vontade de Deus, humilhe-se diante de Deus, ore, confie, creia. Deus está no controle de tudo e de todos. E se alguma coisa não está dando certo, a culpa não é de Deus. A culpa talvez esteja em você, esteja em mim, esteja em nós. Foi o que aconteceu neste episódio que nós acabamos de compartilhar. O estadista Zorobabel confiou nos seus próprios méritos, nas suas próprias forças, mas elas se esgotaram. O sacerdote Josué estava com as suas vestes manchadas. Deus não pode operar assim.
Deus não pode trabalhar assim. Que Deus abençoe sua vida e que haja compreensão e entendimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.